Investimentos em ciência, tecnologia e inovação são considerados um caminho seguro para alavancar o desenvolvimento de estados e países. Exemplos internacionais como Coreia do Sul e China são sempre citados quando se trata desses assuntos. O Brasil aplica poucos recursos no setor e internamente há um enorme desequilíbrio entre as regiões mais desenvolvidas, e como o Sudeste, por exemplo, e as menos desenvolvidas, como o Nordeste. O Mesa Redonda está no ar. O Brasil avançou muito na formação de recursos humanos para o setor de ciência, tecnologia e inovação. No entanto, ainda está longe dos investimentos feitos pelos países líderes no mundo. No Maranhão, melhoramos o índice de doutores por 100 mil habitantes, mas ainda estamos em último lugar em termos nacionais. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Jonathan Almada, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Fernando Carvalho, vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão, e Lívio Martins Costa Júnior, coordenador do doutorado da Rede Nordeste de Biotecnologia. Jonathan, qual é a situação do Maranhão hoje, em termos de ciência, tecnologia e inovação, e que metas estão estabelecidas para o presente quadriênio do atual governo? Então, boa tarde, Luiz Pedro, é um prazer estar aqui com você, no Mesa Redonda mais uma vez. De fato, o investimento que tem sido feito pelo governo Flávio Dino no âmbito da ciência, tecnologia e inovação é o maior dos últimos 10 anos. Nós estamos para lançar um estudo que é o chamado Estado da Ciência no Maranhão, em 2017, e lá nós claramente identificamos que a FAPEMA é a principal agência de fomento no Maranhão, superando os aportes feitos pela CAPES, FINEP, CNPq. E isso quer dizer que o governo tem garantido esse investimento. Recentemente nós tivemos uma reunião com o governador e algumas universidades, como a Universidade Federal, o Instituto Federal, e lá foi decidido um aporte suplementar, além do investimento já estabelecido para este ano, nós ainda vamos suplementar em mais ou menos 3,5 milhões o investimento para novas bolsas, para formar mais mestres e doutores no Maranhão. Então nós temos uma perspectiva de, no médio prazo, criarmos novos programas de mestrado e, no longo prazo, novos programas de doutorado. Ambos dependem da autorização da CAPES e dependem, sobretudo, da produtividade dos nossos doutores atuais. Daí a iniciativa de criar mais uma rede para propor o primeiro doutorado profissionalizante, que é na área de engenharia aeroespacial, em parceria com o Ceará, com Pernambuco, com o Rio Grande do Norte e o ITA, liderando todo o processo. Então existe um investimento continuado por parte da FAPEMA, existe um plano para ampliação do número de mestrados e doutorados e nós temos perseverado nesse caminho a partir do diagnóstico que nós realizamos já no início, no programa de governo, dando conta desse gap que existe no campo da formação de doutores. A Universidade Federal, como é que foi a evolução aí no número de mestrados e doutorados? A Universidade Federal do Maranhão, hoje é a instituição que mais tem mestrados e doutorados. Em 2007, quando nós assumimos a instituição, ela só tinha 12 cursos, ou seja, 11 mestrados e 1 doutorado. E a partir de um planejamento da Pró-Reitoria e da própria instituição, conseguimos ao longo desses anos elevar para 44 cursos. Isso significa 35 mestrados e 9 doutorados. Parece muito, mas ainda consideramos pouco, Embora também tenham crescido a UEMA, hoje ela tem 13 cursos, e também o SEUMA tem crescido também com seus, tem em torno de 4 a 5 cursos
3 de mestrado e 1 de doutorado. Mas só que isso ainda é muito pouco para podermos formar, titular mais doutores no Maranhão, né? Como você mesmo citou, o Maranhão hoje está em último lugar ainda, né, com relação ao número de doutores por 100 mil habitantes. Isso é um número preocupante para o Estado, porque o avanço em tecnologia, né, em ciência, tecnologia e inovação, né, no Estado, ela depende do número de doutores. São eles que exercitam e que fazem a ciência no Maranhão. Então a gente precisa urgentemente encaminhar, né, dentro do plano de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia, um programa de atração de doutores muito forte, agressivo, de forma que nós possamos trazer doutores de outras regiões para contribuir, né, no aumento e no crescimento da ciência, tecnologia e inovação do Maranhão. Muito bem. David, explica aí para a gente o que é essa Rede Nordeste de Biotecnologia. Obrigado, doutor Luiz Pedro. A Rede Nordeste de Biotecnologia foi criada em 2006 para suprir uma demanda de doutores na área de biotecnologia em todo o Nordeste. Então, ela é uma rede formada pelos 9 estados nordestinos, mais o Espírito Santo, né? Então, fazem parte dessa rede esses 10 estados. Como no Nordeste tinha uma baixa quantidade de doutores na biotecnologia e a possibilidade de crescimento, né, da biotecnologia no país é muito grande por causa da nossa biodiversidade, então o Ministério da Ciência e Tecnologia induziu a criação desta rede, né, com o doutorado em rede fazendo parte como mola propulsora dessa rede Nordeste de Biotecnologia. O nosso objetivo principal é desenvolver produtos ou processos, né, com organismos vivos ou plantas, fungos, bactérias, né, gerando assim renda para a população, um desenvolvimento econômico de todo o Nordeste. Então a Rede Nordeste de Biotecnologia, o RENORBio, ela é muito importante para o desenvolvimento de todo o Nordeste, pelo objetivo principal de desenvolver produtos além da formação de recursos humanos. Você podia dar um exemplo de como isso na prática acontece, essa coisa aí de reforçar a renda da população? Certo. Primeiro, a gente tem várias pesquisas, né? O estado do Maranhão é muito forte na linha principal de produtos naturais, né? Por causa da nossa biodiversidade, então os nossos pesquisadores têm uma intensa produção científica de produtos naturais. Então a gente tem várias pesquisas para gerar produtos a partir da nossa flora, tá? Isso gera toda uma cadeia, porque a gente precisa, para produzir um extrato vegetal, a gente precisa ou do extrativista ou então do produtor que vai produzir essa matéria-prima, né? Então, desde o produtor até o intermediário que vai ver a qualidade dessa matéria-prima, né, até a fabricação em indústrias. Então, a gente trabalha com toda uma cadeia, né, isso na linha de produtos naturais. Tem um exemplo muito bom a ser dado, né, no Ceará, fazendo parte dessa rede também, né, que eles trabalham com cabras transgênicas, né, e uma cabra transgênica deles produz uma enzima que 1 miligrama é mais de R$2.000, tá? E essa cabra transgênica produz aproximadamente 300 ml, né? E em cada ml produz mais ou menos meio miligrama dessa enzima. Então, para você ver a possibilidade de renda que vai ter, né, para os produtores ou então para a indústria, que essa enzima é importada hoje em dia, não tem produção nacional, né, e já está com toda a infraestrutura pronta para começar a produção. No Maranhão a gente tem que avançar nisso, nessa produção também de produtos, né? A gente tem armazenado na academia uma grande quantidade de pesquisas e está faltando uma ligação agora com
a indústria maranhense, né? Nós somos mais demandados pela indústria de fora do estado do que a nossa própria indústria, né? Então a gente tem contatos com multinacionais, com indústrias farmacêuticas, com diversas indústrias do país inteiro, e no Maranhão a gente ainda está engatinhando quanto a isso, né? Então a aproximação da academia com o setor produtivo é de extrema importância nesse sentido. E o RenoRBio vem suprir essa lacuna e forçar essa união. Jonathan, a gente nota, né, que em outros países e talvez até em outros estados, né, aqueles que são formados nessa área científica, tecnológica, né, tanto ficam na academia quanto nas empresas privadas. Aqui nós temos um direcionamento maior para a academia, né? Como é que faz para modificar essa realidade? Então, nós temos três medidas em andamento, né? Uma primeira foi a criação do Centro Inácio Rangel de Estudos do Desenvolvimento, com um edital conexo a ele para atração de 15 recém-doutores para discutir desenvolvimento. Então, vão estar aqui vinculados à Universidade Federal, à Estadual do Maranhão e ao EMASul, para debater o desenvolvimento em apoio aos programas de pós-graduação já existentes, ou vão nos ajudar a criar novos programas. A segunda iniciativa é a criação da primeira universidade com foco no desenvolvimento regional. Então, o que vai surgir ali de mestrados e doutorados vai se encaminhar para esse diálogo estreito entre universidade e setor produtivo. E a terceira iniciativa que nós criamos foi o programa Inova Maranhão, que é um programa cujo objetivo central é fazer com que a universidade possa dialogar com as empresas e resolver problemas a partir do que ela tem de mais forte, que é o conhecimento. É um conhecimento que, nesse caso, tem que ser aplicado para gerar inovação, seja produto, seja técnica. Então, nós temos já uma linha com empresas de base tecnológica. Ano passado foram 12 projetos incubados nesse primeiro experimento. Vamos fazer este ano mais 13. E, na sequência, fortalecer as iniciativas já existentes na Universidade Federal, por exemplo, lá no Centro de Empreendedorismo, com as empresas júniores. Nós vamos ter um hub de inovação para abrigar alguns projetos que sejam, vamos dizer assim, escaláveis, né, mais bem-sucedidos nesse hub, que é um espaço para estimular a inovação. Essa semana nós já fizemos 2 eventos ligados à inovação portuária. Nós juntamos vários acadêmicos, pesquisadores, Porto do Itaqui, Vale do Rio Doce, e colocamos eles para pensar em que problemas poderiam gerar um negócio, uma empresa de base tecnológica, e assim se encaminhar. A ideia que eu mencionei da criação do doutorado profissionalizante é justamente para superar um pouco esse foco eminentemente acadêmico, que é importante, que nunca vamos perder ele, mas que para o estado como Maranhão nós temos uma grande necessidade desse diálogo, né, já comentado aqui pelo professor Fernando, pelo professor Lívio, esse diálogo com o setor produtivo, um diálogo que resulte em produtos, que resulte em desenvolvimento. Então a gente precisa desses doutores, nós temos várias medidas para atrair e para criar novos programas, e ao mesmo tempo que eles estejam nas suas pesquisas voltados para a solução de problemas concretos, né? Nós discutimos aqui no bastidor o problema do carrapato, né, do rebanho bovino, que gera prejuízos enormes para o Maranhão. Mas nós temos condições e temos equipamentos, e temos conhecimento, e temos doutores para gerar um produto que permita a superação desse problema grave e, claramente, em benefício dos nossos produtores, dos nossos criadores e dos nossos produtores de gado. Então, quer dizer, isso gera um impacto econômico e é fruto desse conhecimento aplicado. Mas como nós temos um certo tempo de ausência, mais ou menos, de política, né, como o professor Fernando colocou, de um planejamento, de um direcionamento, isso é mais ou menos de 2 anos e meio. Então, lamentavelmente, quando a gente fala de doutorado, o fruto do doutorado aparece em 4 anos. E o fruto do mestrado aparece em 2.
Então, tudo que eu fizer agora terá impacto nos próximos 5, 6, 10 anos. Mas tem que ser feito agora, né? As universidades sabem do esforço que o governo faz por manter o financiamento advindo da FAPEMA, com recurso próprio do Tesouro, muito significativo, mais de 40 milhões, em média, por ano, enquanto as agências federais estão em plena retração, né? E outras fundações locais, outras FAPs como a nossa, não conseguem pagar suas bolsas. Quando você deixa de pagar uma bolsa de mestrado ou de doutorado, significa que você está atrasando aquela comunidade científica 2, 3, 4, 10 anos. Então são gaps e são iniciativas que a gente tem procurado construir para superar esses gaps, sempre com muita parceria com a universidade está dentro das políticas do governo, nós estamos permanentemente dialogando e com o setor produtivo, para que a gente faça esse casamento, para que esse namoro vire casamento, né? Muito bem. Mais ou menos nesse rumo. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Ciência, tecnologia e inovação não é algo que se deva tratar apenas dentro dos muros da universidade. A preparação dos futuros cientistas e pesquisadores deve iniciar ainda na pré-escola e ir se aprofundando ao longo dos diversos níveis de ensino. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Jonathan Almada, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; Fernando Carvalho, vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão; e Lívio Martins Costa Júnior, coordenador do doutorado da Rede Nordeste de Biotecnologia. Fernando, como é que a Universidade Federal do Maranhão está enfrentando esse desafio de colocar no mercado um número maior de formação para o setor de ciência e tecnologia? Bem, inicialmente é importante ressaltar, né, que hoje a universidade é a que detém maior número de doutorandos e mestrandos no Maranhão, né? Nós somos aí quase 1.500 alunos de mestrado e doutorado, com em torno de 409 alunos de doutorado. Isso aí, daqui a 2, 3 anos, vai repercutir bastante, né, no quantitativo de doutores do Maranhão, e que, portanto, é importante cada vez mais investir, lógico, em todas as universidades, mas temos que manter o investimento também na instituição que tem maior condições de, a curto prazo, né, aumentar de forma significativa o número de doutores. E é importante também que sobre a questão anterior que você colocou, de como incentivar os nossos doutores também a irem para as indústrias, nós estamos criando, né, a universidade está à frente da criação da rede de inovação do Maranhão, tá? Junto com o SEBRAE, junto com várias instituições, e com isso é exatamente para fazer o diálogo, né? Você ter as instituições, tipo empresas presentes, né? A FIEMA está presente, então isso mostra a interação com as indústrias, e nós conseguimos então conversar com as empresas e mostrar que é necessário que elas tenham os nossos doutores dentro do seu quadro, porque a inovação tecnológica, ela passa por uma formação. Você não pode, a inovação não é inovar dentro de uma empresa, é você mudar processo. Você só muda processo se você tiver conhecimento, se você tiver formação. E essa é uma das pontos que nós estamos encaminhando, né? Ou seja, nós estamos direcionando também os nossos doutores, não só para a UEMA, para ser professores, docentes da UEMA, do IFMA, né, do Unicelma, da UEMA Sul, mas também para as indústrias
que estão no Maranhão e na região. Tá? E isso se faz também, não é só com essa questão de uma rede de inovação, mas também com uma cultura, né, de nossos pesquisadores começarem a pensar em patentes. Né? Ou seja, eles têm que sair um pouco da questão dos artigos científicos, né, e passarem também a fazerem pesquisa aplicada, como o professor Lívio colocou, que a Renorbio, a Bionorte, que são 2 programas em rede e que nós temos na nossa instituição, eles são voltados quase exclusivamente para produzir, né, produtos para o mercado, para a sociedade. Então isso faz com que a gente tenha um número de patentes. Nós saímos praticamente de 0 patentes em 2007, hoje nós temos mais de 100 patentes, tá? Inclusive com 4 patentes internacionais depositadas nos Estados Unidos e na Europa, tá? E temos agora a grata satisfação, né, de dizer a você que aí é a questão da interação da universidade com a empresa, que nós estamos fazendo a primeira transferência de tecnologia de uma patente, né, que é do Instituto Fleury, junto com a Universidade Federal do Maranhão. Professor nosso que participou da pesquisa, né, e desenvolveu um produto que é para detecção de câncer, determinados tipos de câncer, né, os kits que vão detectar determinado tipo de câncer, e ele desenvolveu uma parte dessa pesquisa. Então a gente passa agora a ter, a ser a primeira instituição que está fazendo transferência de tecnologia. E aí estamos trabalhando também, nós criamos um setor específico na universidade, que é o Departamento, né, de Apoio à Inovação e Gestão de Serviços Tecnológicos, que é exatamente para aprofundar o nosso relacionamento, né, com as empresas e com outras instituições que desejam que a universidade participe, né, com suas patentes e também com o direcionamento dos nossos doutores a essas empresas e essas instituições. Muito bem. E eu não entendi bem na fala do secretário Jonathan, em que os outros estados aí, em relação a essa questão desse curso na área aeroespacial, né? Porque aí falou do ITA, falou aqui do Maranhão, que vai ser sediado aqui Mas e como é que entra o Ceará e outros estados aí que ele se referiu? Não, aí é uma rede que está sendo formada, tá? Para trazer um doutorado, sim, né, do ITA, que já existe, né? E fazer com que... Já temos, inclusive, um mestrado, um braço do mestrado do ITA na UEMA. Tá? Criou-se dentro do curso de computação, né, de engenharia de computação, de sistemas, tá? Criou-se uma linha de pesquisa na área, né, de engenharia espacial, dentro desse programa. Agora estão trazendo, aí o nosso secretário pode falar melhor, mas estamos trazendo então o doutorado em rede, que vai incluir as instituições, vai incluir outras instituições também fora do Maranhão. Tá. Como é que é essa interação, Jonathan? Explica aí pra gente. Isso tudo está referido ao plano de meta da Secretaria, que nós identificamos que a base de Alcântara não tem muita externalidade, vamos dizer, para a economia do Maranhão. Então, como a gente enfrenta isso? Uma primeira linha é a ideia da formação de recursos humanos, que basicamente nós não formamos. Então, como é que você consegue? A partir da parceria com quem faz melhor essa formação, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então, o primeiro convênio foi com a Universidade Estadual para a criação do mestrado. Já está funcionando, está andando. Nós estamos finalizando com a Universidade Federal e o ITA para a abertura da graduação. Você tem a graduação, tem o mestrado. E o UFMA e o EMA, juntamente com a Federal do Ceará, que já tem um outro mestrado com o ITA, a Federal do Pernambuco também e a Federal do Rio Grande do Norte, então, todas juntas vão propor o doutorado em rede,
que é similar a esse que o doutor Lívio coordena, que é o BioNorte. Então nós vamos criar a RenorBio, né? Nós vamos criar o doutorado em rede do Nordeste em Engenharia Aeroespacial. Aí vai elaborar o projeto, propor a CAPES vai analisar, provavelmente tem tudo para apoiar, porque são diferentes doutores de diferentes estados com uma boa produção e tem a chancela do ITA, que tem todo um parque tecnológico. Ligado a isso, nós temos o parque tecnológico em si, o projeto do parque no Maranhão, no qual nós iremos adquirir alguns laboratórios. O nosso foco escolhido aí foi nanosatélites, porque já tem uma orientação estratégica do próprio Programa Espacial Brasileiro de voltar-se um pouco para nanosatélites e pequenos satélites, aproveitando a base de Alcântara para fazer esses lançamentos. Inclusive eles estão com um lançador, um novo lançador, para esses projetos, que deve ser colocado em teste esse ano, ainda em 2017, e isso tudo se soma. Então você tem recursos humanos, você tem infraestrutura tecnológica e tem o fomento. Então você tem o recurso aplicado para que esses futuros mestres e doutores não necessariamente tenham que de novo voltar para a própria universidade, mas que eles possam gerar negócios, gerar empreendimentos. E a gente possa entrar num mercado que é de bilhões de dólares e que o Brasil absorve quase zero. A Argentina, que começou depois da gente, hoje já está investindo 2 bilhões de dólares em média no programa espacial deles. Nós gastamos aqui 100 milhões de dólares ano, com muita dificuldade, com muitos contingenciamentos. Os Estados Unidos na NASA, ainda que não estejam mais fazendo lançamentos, que eles fazem tudo agora na Rússia, mas ainda assim o orçamento deles é de 19 bilhões de dólares. Então é uma coisa assim desproporcional ao que o Brasil investe. E a China, que 50 anos atrás estava junto com a gente, zero, sem saber nada, já colocou o primeiro chinês da história, de 5 mil anos de história, em órbita no espaço. E já tem planejado uma missão para a Lua. Mas por quê? Porque chinês ele não pensa como um ocidental, né? Nós pensamos o que a gente vai comer daqui a pouco no jantar. O chinês está pensando o que é que o bisneto dele vai comer daqui a pouco. Então eles têm um planejamento quinquenal de 5 anos, né? Sim. Que já vem desde a Revolução de 1949. Então, desde 49 que a China tem planejamentos de 5 em 5 anos e colocou lá ciência, tecnologia e inovação como um caminho, né, um dos 4 prioridades estratégicas dele. E eles têm investido. E o Brasil, nos anos 80, fez uma parceria com a China nessa área espacial, que até hoje continua vigente, que é com a linha de satélites SBRS, né, SBRS, que nós produzimos juntos com os chineses, continua funcionando. Mas é aquela coisa, nós temos que ter perseverança, investir nas pessoas, formar as pessoas, dar condições de trabalho nas universidades e nas empresas e acreditar que essas pessoas vão honrar esse investimento que o povo do Maranhão está fazendo nelas, que não é um investimento ordinário ou pequeno, que nós poderíamos investir em outras coisas, mas nós escolhemos esse caminho de investir em educação e ciência, acreditando que isso dará frutos. Alguns frutos o professor Fernando acabou de relatar aqui. Então, isso que a UFMA está colhendo hoje vem de 10 anos de perseverança, né, de persistência, numa onda de recursos vamos dizer assim, de vacas gordas. E agora veio as vacas magras. A gente tem que ver como ter canais alternativos, que em geral a FAPEMA tem segurado aí, dado muita força. E a universidade, os pesquisadores, eles têm uma grande vantagem porque eles conseguem captar recursos, às vezes individualmente, eles conseguem captar um recurso que um governo inteiro não consegue, mas ele consegue pegar porque ele tem um financiamento internacional, tem um edital nacional, ele concorre, ele se junta com 3, 4, eles montam, criam. E é graças a isso que a gente não está num patamar muito pior que poderíamos. Nós poderíamos estar muito melhor, mas
essas são as condições, nós não vamos sucumbir a elas, né? Nós vamos enfrentá-las e continuar perseverando nesse investimento que o Maranhão tem feito e fortalecendo quem é forte, como a Universidade Federal, e fortalecendo quem precisa ficar mais forte, como a Universidade Estadual, o Instituto Federal e a novíssima, né, a caçula de todos, que é o EMASul. Muito bem. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute como o Maranhão pode avançar mais rapidamente em seu desenvolvimento através dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Jonathan Almada, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; Fernando Carvalho, vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão; e Lívio Martins Costa Júnior, coordenador do doutorado da Rede Nordeste de Biotecnologia. Bom, Lívio, para o nosso telespectador comum, às vezes fica difícil entender a importância aí da ciência, tecnologia, né, para o seu dia a dia, para o desenvolvimento do Estado. Como é que você poderia dar exemplos concretos disso? Certo. Eu acho que o exemplo mais prático é quando a gente mostra alguns números. No país, onde tem a maior concentração de mestres e doutores, tem o maior índice de desenvolvimento humano e maior renda per capita, né? Então isso é diretamente relacionado, tá? Se a gente vê a distribuição de doutores e mestres no país, a gente vê a distribuição de renda e a distribuição do índice, a elevação do índice de desenvolvimento humano. Então, para a população é uma coisa ligada, né? Diretamente ligada, né? Quando a gente forma um doutor, né, é importante falar para a população, porque às vezes, é mais um doutor, e por que formar mais um doutor? É porque ele vai gerar renda, né? Ele vai desenvolver tecnologias, e o desenvolvimento de tecnologia gera emprego, né? Então, quando a gente forma um doutor em biotecnologia, ele vai para a academia, ele está formando mais pessoas e formando melhor as pessoas. E essas outras pessoas vão gerar emprego, vão ser empreendedores, né? Então, tudo isso que a gente está discutindo hoje, né, é de elevação da qualidade de vida da população. Então, mestres e doutores significa diretamente elevação da qualidade de vida. Algumas vezes indiretamente, em alguns outros momentos diretamente essa elevação, como é o desenvolvimento de tecnologias que a população utilize diretamente. Tá? Então, ou diretamente via tecnologia, ou então indiretamente via formação, que essas pessoas gerarão tecnologia e emprego. Tá? Quando a gente estava aqui conversando nos bastidores, falaste aí a respeito da existência do carrapato que ataca, né, o rebanho bovino, né, e que isso gera um prejuízo aí bilionário, né? Você falou aí, acho que 1.440 milhões, né, anuais. Isso. Isso. E isso aí, com o desenvolvimento de algum tipo de ferramenta, algum tipo de trabalho que seja feito, isso pode melhorar as condições, por exemplo, do nosso polo cureiro que temos aqui no Maranhão. Como é que isso pode ser feito? Sim. O prejuízo de todos os parasitos, não apenas do carrapato, tá? De carrapato é mais de 300 milhões de reais por ano, isso na indústria do leite apenas. Tá? A gente não fez ainda o levantamento do prejuízo do carrapato na indústria de couro, que o Maranhão é muito forte nessa indústria do couro, né, na região tocantina, e que a gente vai fazer também. Então esse 1.440 milhões é apenas dos prejuízos dos parasitos como um todo na bovinocultura. Né? É interessante falar porque o leste maranhense é muito forte na caprinocultura. E os parasitos têm um prejuízo muito grande na caprinocultura, uma altíssima mortalidade. A gente conhece vários produtores que deixaram de criar bodes porque morrem de verme.
né, por causa de verme. Tá? Nós, na Universidade Federal, em conjunto com pesquisadores da Universidade Estadual, do Instituto Federal do Maranhão, viemos trabalhando nos últimos 10 anos, desenvolvendo compostos, né, a partir oriundo de plantas para controle de vermes, né, de caprinos, que é muito importante para a nossa população, e de carrapatos para bovinos. Né? A gente já tem algumas patentes, né? Tem várias multinacionais da indústria farmacêutica veterinária que nós já temos acordos de confidencialidade, que a gente tem desenvolvimento de produtos, né? Então a gente está avançando relacionado a isso. Né? Então a gente já está na fase já de testar a formulação em vivo, formulação no animal. Tá? Então futuramente a gente pode ter produtos oriundos de pesquisa daqui do Maranhão, né? Isso, produtos comercializados no mundo inteiro, mas a partir de pesquisas produzidas aqui no Maranhão. Tá? Muito bem. Jonathan, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Nessa questão aí dos arranjos produtivos que estão sendo feitos aí como é que está se casando essa questão aí desses arranjos produtivos com o desenvolvimento de tecnologias, de ciência aí nessa área? Então, uma coisa que a gente observou durante a análise da atuação da FAPEMA nos anos anteriores foi uma certa falta de foco justamente nos arranjos produtivos. Então, desde o primeiro ano de governo, foram definidas 10 cadeias produtivas prioritárias. E isso no que diz respeito ao sistema de produção e abastecimento do Maranhão, que reúne todos os órgãos, tanto a AGED, a AGERP, Sagrima, SAF, todo mundo que lida com a produção. Esse sistema foi criado, estabeleceu essas 10 cadeias produtivas e o governo passou a aplicar recurso nessas 10 cadeias. Antes não havia uma priorização, você pulverizava o investimento. A FAPEMA, a partir desse momento, todos os anos dedica 1 ou 2 editais para um desses arranjos. Nós já fizemos agricultura familiar, aquicultura e pesca, e agora nós vamos fazer o arranjo do mel. Então, a ideia é que até 2018 todos os arranjos sejam contemplados com um edital que basicamente vai dar mais recursos para os pesquisadores, junto com os produtores, desenvolverem nas suas pesquisas soluções que levem a uma ampliação da produtividade, a descoberta de novas aplicações, tudo para que isso realmente gere mais agregação de valor, para que a gente não simplesmente produza em natura e venda. Como é que eu agrego valor ao que a gente já produz? Então, tem uma linha de desenvolvimento de agricultura orgânica que está cada vez mais valorizada. É verdade. E cujos produtos nós compramos por preços bastante caros, né, em lojas especializadas. Ora, se são produtos orgânicos, se nós ainda temos uma boa população morando no campo, nós temos uma razoável produção agrícola, por que esses produtos orgânicos que a gente compra caro não podem ser feitos por nós aqui do Maranhão? Então nessa linha, esses editais, claramente, os editais não vão dar conta de tudo, nós temos outras iniciativas, né, com esse mesmo objetivo. Um dos exemplos são os institutos estaduais de ciência e tecnologia. Inclusive o professor Lívio lidera um deles, que é uma nova forma de financiamento que nós estamos direcionando aos pouquinhos do recurso da FAPEMA, que é escolher uma área em que nossos pesquisadores sejam muito bons, no caso biotecnologia, porque nós temos um bom número de doutores, uma excelente produção científica, um bom parque tecnológico instalado, e isso tudo propicia estimulá-los mais ainda. Então esses institutos juntam o pesquisador e as empresas para financiar determinada pesquisa que resolva um problema e gere o que o professor Fernando colocou: patente, gere produto, gere técnica, gere inovação. Então isso tudo para que a gente chegue nesses arranjos produtivos locais. Então o primeiro IST
foi na área de biotecnologia, justamente, aproveitando já a força da Renorbio, da Bionorte, todo mundo que já atua há muitos anos. Então a gente acredita que isso, cada vez mais a universidade vai incorporar, né? Você vê, já trabalha em inovação, já tem patente, de zero, o professor Fernando colocou aqui, já tem mais de 100, 4 internacionais. Então a tendência pelo acúmulo, pela priorização, é que nós vamos finalmente mudar a agenda, né? De uma agenda eminentemente intramuros, que a universidade em geral sempre fez, para uma agenda extramuros que dialogue mais com a sociedade, dialogue mais com a economia, e que a sociedade compreenda por que nós aplicamos mais de 40 milhões ano em ciência, em pesquisa. Por que desse recurso? Então, cada vez mais as instituições de pesquisa, elas são chamadas a se justificar numa sociedade desigual, pobre, que tem 1 milhão de prioridades, que nós somos tentados a gastar tudo para tapar buraco de rua, asfalto, ou então gastar tudo com hospital, ou então gastar tudo com fazendo creche, enfim. Ou então tudo com contratação de novos policiais. Então tem 1 milhão de demandas que são urgentes, que nós entendemos que são urgentes também, a sociedade entende, mas que todas elas só terão a solução definitiva se nós fizermos um investimento continuado em educação e ciência. Muito bem. Queria que agora cada um de vocês tecesse suas considerações finais para que a gente possa, evidentemente, aqui encerrar o nosso programa. Lívio, começa aí com suas considerações finais, por favor. Somente gostaria de agradecer o convite, né? Nós estamos à disposição na Universidade Federal do Maranhão, né? Eu acho que um doutorado em rede como de biotecnologia do Renorbio é uma grande honra fazer parte deste grupo, né? Os pesquisadores são muito produtivos e é importante falar que a produção científica, quanto mais qualificada, melhor, né? Isso é importante, porque quando a gente publica um artigo científico qualificado, é como se a gente tivesse um consultor, o melhor consultor do mundo, avaliando aquela tecnologia. E isso é importante para o Maranhão, a gente ter o maior número de doutores, ter o maior número de doutores produtivos, que sejam produtivos e altamente qualificados, que é para a gente poder responder à sociedade, né? Então, esses consultores, quando a gente submete um artigo, né, são os melhores do mundo, e isso a gente tem que utilizar desta ferramenta para melhorar e qualificar os nossos estudantes, né? Então, o doutorado ele gera renda, gera produtos, né, direto ou indiretamente. Eu acho que isso que é a nossa função como universidade, né, e é essa função que nós estamos desempenhando, né, e principalmente nos últimos 10 anos tendo um crescimento muito grande no estado do Maranhão. Temos que crescer muito mais, logicamente, mas o parque tecnológico que hoje temos na Universidade Federal, na Estadual, no IFMA, né, nas instituições como um todo, é um parque tecnológico muito produtivo e que deve ser melhor explorado pela comunidade de uma forma geral, principalmente os empreendedores. Muito bem. Professor Fernando. Inicialmente agradecer, né, o seu convite, e dizer que a universidade estará sempre à disposição para debater qualquer assunto. Se não for eu, vem um pesquisador da área, né, que nós indicaremos. E dizer que o que eu acho importante nessa questão da ciência e tecnologia é a continuidade. Não adianta nós investirmos agora e não darmos sequência em investimentos futuros. Isso eu já vivi muito isso, né? Trabalhei muito com o governo no programa de biodiesel do Maranhão, né? Eu era um dos cabeças desse arranjo, inclusive até chamaram de arranjo, que na verdade não é, mas que era um programa, inclusive foi implantado por um decreto, né, do governador, mas que não deu continuidade.
E era um programa que daria muita renda para os trabalhadores do campo, porque eles iriam produzir, né, toda a matéria-prima para a produção de biodiesel. Nós tínhamos, inclusive, uma fábrica aqui, né, de biodiesel, só que não houve continuidade. Então, eu espero que a gente tenha essa continuidade, que a gente tenha os programas sejam programas de Estado e não de governo, né? Porque senão nós não vamos dar continuidade e vamos ter os problemas que hoje nós temos, que é os pesquisador iniciar uma pesquisa, né, básica, mas ele não pode passar para a segunda etapa porque ele não consegue mais recursos para implementá-la e chegar até o produto. Então tem que haver uma sequência de investimentos para que a gente chegue no produto final e entregue isso à sociedade e a sociedade saiba, né, e veja que os recursos que foram aplicados foram bem aplicados, né, e essa é a nossa resposta que a gente tem que dar à sociedade. Muito bem. Secretário. Mais uma vez agradecer, né, a oportunidade, o espaço aqui no seu programa, Luiz Pedro, aqui na TV Assembleia, agradecer a toda a equipe. Para nós do governo Flávio Dino, é uma responsabilidade muito grande dar conta de que não houve um planejamento e não houve uma continuidade das políticas de ciência, tecnologia e inovação. A partir desse diagnóstico, nosso primeiro trabalho foi criar um plano de governo para os próximos 4 anos. Mas nesse plano de governo está lá muito bem definido a nossa busca por uma estratégia de longo prazo para a área de ciência e tecnologia que dê mais segurança de trabalho aos pesquisadores, que é a nossa estratégia decenal. Nós já fizemos a primeira rodada em 2016 e este ano a gente irá finalizar e apresentar o documento à sociedade para que pelos próximos 10 anos nós tenhamos rumo, né, do que é que o Maranhão quer ser com a sua ciência e de onde ele quer chegar. Então esse documento sinalizará isso claramente com o objetivo de que venha para a Assembleia e possa se tornar uma lei e de fato seja para além do governo e vire de fato uma política de Estado, como mencionou o professor Fernando. Então a mensagem final é essa: a educação e ciência é prioridade, não é uma prioridade retórica, é uma prioridade concreta. Ninguém investiu mais recursos nessas duas áreas como nós temos investido nos últimos 2 anos e meio, e conscientes de que algumas coisas só serão colhidas no médio e longo prazo. Ainda assim, nós resolvemos seguir por esse caminho, porque sabemos que a nossa sociedade só vai iniciar um outro projeto de desenvolvimento mais sustentável se o nosso povo for emancipado do ponto de vista educacional e científico. Muito bem. O Mesa Redonda conversou sobre o papel dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação no desenvolvimento do Maranhão. Programa que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Música